Olá, querido em Cristo, graça e paz. Este é o espaço Saber Teológico. Como você é sabedor, este espaço é acessível, é democrático. E é o momento oportuno para a gente desenvolver, para a gente aprofundar o conhecimento, né? Você até perguntou se é possível gerar o conhecimento, construir o conhecimento nessa área teológica. Olha, eu diria que sim. Você já ouviu falar em maêutica, que é o método socrático? O método do grande clássico da filosofia grega, né? Sócrates. Maêutica é partejar, é dar à luz. Então você pode dar à luz ao conhecimento. Você pode construir o conhecimento. Assim como você tem a habilidade de aperfeiçoar, de aprofundar o conhecimento, você também tem esta capacidade de partejar, de gerar o conhecimento. Portanto, venha comigo rapidinho. Tem emergido de uma contemporaneidade sem Cristo, um cristianismo totalmente secularizado, um cristianismo totalmente apostatado. E esse cristianismo tem ameaçado a cristandade. Esse pseudo-cristianismo tem sido uma ameaça para a Igreja de Cristo, para a fé cristã. E esse cristianismo prega uma teologia que não é saudável. Ela não é benéfica para a santidade. É a teologia da última geração, ou teologia do perfeccionismo. Essa teologia, ela se baseia em conceitos de santidade, conceitos escatológicos e conceitos amartiológicos. Os seus pressupostos são perigosos. Essa teologia tem invadido o espaço eclesiástico e tem se proliferado, tem disseminado as suas heresias. A teologia da última geração. Os crentes da última geração acreditam que é possível viver sem pecado. Este é o grande paradigma da teologia da última geração, da teologia do perfeccionismo. É possível viver sem pecado. E este paradigma tem atraído milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. É possível viver sem pecado, mesmo com a natureza caída, com a natureza depravada, pecaminosa. É possível viver sem pecado e alcançar um estágio de impecabilidade, um estágio de perfeição absoluta e de santidade máxima. Assim como Cristo viveu sem pecado, é possível também viver sem pecado. Acreditam-se os adeptos dessa teologia da última geração que a encarnação de Cristo foi pós-lapsariana, não pré-lapsariana. Vamos tentar trocar isso aí em miúdos? Olha, um pensador calvinista chamado Teodoro de Beza desenvolveu a teologia lapsariana, o lapsarianismo. Aí os expoentes da teologia da última geração pegam por base e dizem que a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo, não foi pré-lapsariana, foi pós-lapsariana. Porque a palavra lapse quer dizer queda. Então a encarnação do Verbo não foi pré-queda,
não foi pré-lapso, foi pós-lapso, foi pós-queda. Até então, dizerem que Cristo encarnou não tem nada demais. A encarnação do Verbo é uma verdade absoluta, é uma doutrina bíblica. Mas afirmar que a encarnação de Cristo foi pós-lapso, isso é um tremendo, eu não diria nem que é um desvio, que é um desvio doutrinário, não. Eu diria que isto é uma tremenda heresia. Dizer que a teologia da última geração é uma doutrina heterodoxa é até usar de eufemismo, né? É massagear a cabeça de uma serpente. Uma teologia como a última geração não é simplesmente uma heterodoxia, é uma heresia. É uma heresia. E aqueles que se tornaram adeptos dessa teologia é porque se apostataram da fé. E a apostasia dos últimos dias é uma profecia bíblica. É uma evidência inequívoca da proximidade da vinda de Cristo. Dizer que é possível viver sem pecado é uma heresia. Acreditam-se os crentes da última geração que Cristo foi como um de nós. Ele conheceu os elementos malignos da natureza humana, porque a sua encarnação foi pós-queda, pós-lapso. Então ele conheceu os elementos malignos da natureza humana. Mas ele não se deixou vencer pelo assédio do pecado, pela sedução do pecado. Ele venceu, mas ele estava passível de pecado. Ele estava propenso ao pecado, porque ele tornou-se como um de nós. Ele esvaziou da sua deidade. Ao assumir a forma humana, ele tornou-se como um de nós, sujeito às mesmas fraquezas, as mesmas imperfeições, as mesmas limitações, os mesmos pecados. Portanto, assim como Cristo alcançou um estágio de impecabilidade, de perfeição absoluta, de santidade máxima, você também pode alcançar esse estágio. Observa que essa teologia ela é tão perigosa porque ela eleva excessivamente o ego da pessoa, levando a pessoa a uma condição psicopatológica, né? A um culto um culto de autolatria ou de egolatria, ou seja, adorar a si mesmo, cultuar a si mesmo. Mas a Bíblia é o antídoto, a Bíblia é a cura. A Bíblia é a cura. Então você observa que esta teologia, pregada por um cristianismo totalmente secularizado, precisa ser combatida. A igreja precisa criar mecanismos de defesa contra esta heresia. Olha, esta teologia choca com a teologia paulina, né? E com a teologia joanina. Paulo diz assim que homem pecador que eu sou, quem me livrará do pecado da morte? O bem que eu gostaria de fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Aí João diz, filhinho, não pequeis, mas se pecarem, há um advogado. Aí João diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então essa teologia leva as pessoas a uma autojustificação, a uma autopreservação. Olha, a palavra pecado, ela vem de uma raiz grega, né? Amartia, quer dizer, errar o alvo. Quem que não erra o alvo nesta vida? Nós temos 3 inimigos perigosos que estão sempre nos induzindo ao pecado: o mundo,
a nossa interioridade e o diabo. João diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo há concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. É óbvio que ele se refere a um sistema iníquo, né? Um sistema de iniquidade. E o segundo inimigo é a nossa própria interioridade. Então é preciso vencer a si mesmo, né? É vencer a si mesmo. E o terceiro inimigo é o diabo, que vive ao derredor do que estão bramando como um leão. Então é possível viver sem errar o alvo? É possível. Essa palavra pecado ela pode vir também de uma raiz hebraica, né? Ratar, que também se traduz por errar o alvo. E aion, em hebraico, quer dizer desvio moral. E é possível viver sem desvio moral? Sem distorção moral? A palavra avoni é uma palavra hebraica, né? E traduzida em português quer dizer iniquidade ou maldade. É possível viver sem maldade neste mundo? É possível viver sem maldade, mesmo com essa natureza maldosa, pecaminosa? Olha, de acordo com o apóstolo Paulo, é possível viver sem pecado, mas depois da adoção do corpo, depois da redenção do corpo, depois da transformação do corpo abatido no corpo glorioso. Então, entre a teologia da última geração e a teologia paulina, eu fico com a teologia paulina. Vamos ver o que Paulo diz? Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, 3, 21. Diz assim, ó, ele transformará o nosso corpo abatido, corpo corruptível, corpo pecaminoso. Ele transformará este corpo abatido conforme um corpo glorioso, segundo a eficácia do seu poder. Então vai haver uma transformação do corpo. Olha, segundo o pré-milenismo dispensacionalista, ou os crentes pré-milenistas dispensacionalistas, a vida de Cristo divide em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, a segunda a vinda em glória. Mas a transformação do corpo abatido num corpo glorioso vai ocorrer exatamente na primeira fase da vinda de Cristo, que é o arrebatamento. Então, que este corpo abatido vai ser transformado num corpo em glória. É nesse momento que vai ocorrer a adoção, que é a redenção do corpo. Depois da redenção do corpo, sim, é possível viver sem pecado. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 23. Ele diz assim, olha, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito Santo, mas nós mesmos estamos esperando, estamos gemendo, esperando a adoção do corpo. Mas o que significa adoção do corpo? O que significa isso? Paulo traz aqui uma expressão explicativa. Já na parte B do versículo, ele diz assim, olha, adoção é a saber, a redenção do corpo. Então, quando vai ocorrer a adoção? Na redenção do corpo. E quando ocorrerá a redenção do corpo? Na transformação de um corpo corruptível num corpo incorruptível. Em um corpo abatido em um corpo glorioso. Num corpo mortal em um corpo imortal. Aí sim é possível viver sem pecado, depois da transformação do corpo. Entendeu? Então, entre essa teologia da última geração e a teologia paulina, eu fico com a teologia paulina. Essa teologia da última geração, ela é muito sutil, né? Ela é muito atraente, ela é muito sedutora.
Né? Isso leva a pessoa até uma condição psicopatológica, né? Eleva demais o ego da pessoa. A pessoa se envaidece demais. E isto é perigoso. Muitos acreditam que podem viver sem pecado. Né? A mente da pessoa está tão cauterizada por esta teologia. Paulo fala sobre a cauterização da consciência humana pela apostasia dos últimos dias. Então, os adeptos deste movimento, ou dessa teologia da última geração, estão com a consciência tão cauterizada que não tem mais sentimento de culpa. Existe a culpa, sentimento de culpa, não. Ao ponto de acreditarem que não pecam mais, que alcançaram a perfeita varonilidade, que alcançaram um estágio de impecabilidade. Isto é surreal, isso é utópico, isso é um engodo. A igreja precisa se posicionar, criando mecanismos de defesa contra a teologia da última geração.